Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, o programa espírita semanal que chega até você através da internet, em transmissão do canal Orientação Espírita no YouTube, e onde nós então aqui aprendemos com o Espiritismo para melhor vivermos. Nosso programa hoje está recheado de conteúdos muito importantes. O Perguntando e Aprendendo, que abre o nosso programa com as perguntas dos telespectadores e as respostas dadas pelo Espiritismo. Na sequência, a entrevista, e desta vez trazendo a nossa querida irmã Irma Bonfim, que vai conversar com Orson Peter Carrara sobre intuição, o ser e a arte. Na poesia espírita, nós vamos trazer, através de Chico Xavier, os poetas Jesus Gonçalves e Amaral Ornelas. O vídeo do Para Viver Melhor traz o tema Prevenção das Drogas na Infância. E no encerramento do programa, lá no Entendendo com o Espiritismo, nós vamos conversar sobre reencarnação. Tudo isso a partir de agora, nesta edição de Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Iniciando o nosso programa com o Perguntando e Aprendendo, colocamos aí na tela, você já está vendo, os canais de comunicação para que você envie sua pergunta. Não fique em dúvida. Envie para nós e participe aqui do nosso quadro e receba a elucidação da sua dúvida através do pensamento espírita. Faça como, por exemplo, fez o Francisco Leonel, que é da cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Ele pergunta: o que é a tão falada lei de causa e efeito, ou de ação e reação, que os espíritas apresentam como princípio de sua doutrina? Pois bem, vamos conversar sobre essa lei tão falada por nós espíritas, a lei de causa e efeito. É o seguinte, nós compreendemos que a lei divina é uma lei de consequências. Isso porque Jesus, nosso mestre, disse que a cada um é dado segundo as suas obras, nem mais e nem menos. Portanto, todos nós temos que arcar com as consequências daquilo que fazemos na vida terrena. Essa é a lei de causa e efeito. Vamos dar aqui um exemplo. Para cada
liberdade assumida, nós temos uma responsabilidade perante a lei divina. Para cada direito que reclamamos, nós temos um dever a cumprir. Portanto, se semeamos o mal, a consequência é a colheita desse mal. Se semeamos o bem, teremos a colheita desse bem. Obviamente que a semeadura do mal vai nos acarretar sofrimento. A semeadura do bem vai nos trazer felicidade. Essa é a lei de causa e efeito. Porque a lei divina está gravada na nossa consciência. E Deus nos outorga, nos entrega o livre arbítrio, mas somos responsáveis pelo uso dessa nossa autonomia, pelo uso dessa nossa liberdade de fazer escolhas. E é da lei do Pai que sempre tenhamos que arcar com as consequências que se revelam aqui na nossa próxima existência ou depois na continuidade da vida após a morte e muitas vezes ainda em próximas reencarnações. Essa é a lei de causa e efeito, que resume o funcionamento da lei divina. Vamos responder agora a Adriana Segato, que é da cidade de São Paulo. E ela pergunta: por que Deus permite a reencarnação de espíritos trevosos voltados ao mal, se eles terão a tendência de novamente fazer o mal? Permite porque Deus é bom. Deus é amor. E não pode negar aos seus filhos uma nova oportunidade, uma nova chance para reparar o passado e, na nova existência, começar a sua caminhada no bem. Segundo informações dos espíritos, através de diversos médiuns, notadamente através do Chico Xavier, do Divaldo Franco, do Raul Teixeira, entre outros, nós estamos, neste momento, passando por uma fase da nossa humanidade em que muitos espíritos rebeldes, voltados ao mal, estão recebendo uma última oportunidade reencarnatória no planeta Terra. E, portanto, sim, eles são motivo de perturbação social, mas é a última oportunidade. Se eles não compreenderem a necessidade da reparação do mal, se eles não compreenderem a necessidade do bem e do amor, ao desencarnarem, eles serão retirados da humanidade terrena e vão passar a compor a humanidade de um outro planeta, um planeta que esteja a nível evolutivo em estágio inferior ao atual do planeta Terra. Por isso nós estamos sofrendo neste momento. Mas lembremos que não temos que nos queixar de Deus, porque Deus também nos deu nova oportunidade para continuarmos a nossa caminhada evolutiva, o nosso progresso. A reencarnação é uma bênção dentro desse contexto. Deus não fecha as portas aos seus filhos, que podem, assim, numa encarnação, ter o arrependimento do que fizeram em encarnações passadas e se regenerar. Por isso, então, nós temos esses espíritos atualmente reencarnando, mas é a última oportunidade para eles. Se aprenderem a lição, continuarão conosco na humanidade terrena. Do contrário, eles passarão, então, a pertencer a outra humanidade, em outro planeta, mas compatível com seu grau de evolução moral e espiritual.
Vamos agora responder a Débora Couto, que é da cidade de Salvador, lá na Bahia. E ela pergunta: é errado dialogar em pensamento com um ente querido muito próximo que desencarnou há poucos meses? Isso pode prejudicá-lo? Errado? Não. Errado, não é. Mas pode prejudicar esse ente querido recém-desencarnado? Pode. Isso porque não sabemos qual é o estado em que ele se encontra na espiritualidade. Se ele está num estado de perturbação muito grande, se ele está num estado de semiloucura, se ele está num estado de muito sofrimento moral, ou se ele está num estado de felicidade, de plena consciência. Como nós não sabemos como ele está nesse depois da morte, a recomendação da doutrina espírita é que enderecemos a ele as nossas orações, as nossas preces, nossos bons pensamentos. Porque se ele estiver num estado de aflição, se ele estiver num estado de perturbação, ele não terá como nos atender, dialogar conosco. E os nossos pensamentos nesse sentido podem perturbá-lo mais ainda. Então oremos com muita fé, com muito amor, por esse ente querido. Mas e se ele já estiver bem? Não tem problema, porque ele receberá como dádivas de gratidão as nossas orações, que vão fortalecê-lo no mundo espiritual. Portanto, usando o bom senso, ele nos recomenda que evitemos esse diálogo em pensamento com o ente querido, a não ser que recebamos um testemunho cabal de que o nosso ente querido se encontra bem e pode nos atender. Aí sim, podemos ter esse pensamento dialógico com ele. Do contrário, sem termos nenhum tipo de informação, enderecemos a ele então as nossas preces, as nossas orações, que sempre farão o bem, estando ele no estado que estiver no mundo espiritual. Vamos agora responder a Mariana Torquato, que é lá de João Pessoa, Paraíba. Uma criança que sofre abuso sexual por parte dos pais, ela tem que perdoá-los? Esta é uma questão de profundidade. Quando o espírito reencarna, ele passa pelo período infantil. No período infantil, o espírito adequado ao corpo em formação, ele pensa como criança, ou seja, ele não está na plenitude das suas faculdades. Exigir que a criança perdoe o pai ou a mãe que dele abusou, nós teríamos aqui um problema dentro do psicologismo infantil. Até porque muitas vezes a criança não percebe e não sabe que está sendo abusada sexualmente, por não ter as devidas noções ainda sobre esse campo. Agora, o que se espera do espírito já na fase adulta da sua existência, e ele então, tomando ciência do que lhe ocorreu lá no período infantil, é que ele possa, à luz do Evangelho, compreender e, na medida do seu possível, perdoar o abusador. Porque em não fazendo isso, ele carregará consigo traumas que prejudicarão muito a sua vida,
Porque se ele armazenar mágoa, ressentimento, ódio e assim por diante, antes de mais nada, isso o irá prejudicar. Agora, nós não temos que julgar a ninguém, mas compreender a todos. Porque dependendo das circunstâncias, dependendo de como o relacionamento foi firmado, nós temos que compreender a dificuldade de muitos em perdoar e superar esse passado. Mas não temos nenhuma dúvida que o perdão é o melhor caminho. Porque quando você exerce o perdão, você consegue realmente superar qualquer tipo de trauma e o que quer que tenha acontecido no passado. Perdão das ofensas, que é base também dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Muito bem, chegando ao final do nosso Perguntando e Aprendendo, nós vamos agora responder a Michele Dias, que é da cidade do Rio de Janeiro. Vamos prestar atenção na pergunta que ela nos endereçou. Podemos matar os animais que prejudicam nossa saúde ou que representem perigo à nossa vida? Ao estudarmos o Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, nós compreendemos que estamos aqui no planeta Terra para contribuirmos com Deus na evolução não apenas da humanidade, como também do planeta. Desde que não estejamos destruindo por destruir, ou seja, matando por matar os seres inferiores da criação divina, é dever nosso tornar todas as regiões do planeta como regiões benéficas ao próprio ser humano e todas as espécies animais. O grande problema é que nós inventamos supérfluos, caçamos sem necessidade, destruímos sem olhar as consequências disso em relação ao tempo, ao futuro. Então, podemos combater as espécies animais que podem nos prejudicar, que podem nos trazer doenças, que podem inclusive nos matar? Sim, isso faz parte da chamada lei de destruição, mas sempre mantendo o equilíbrio do meio ambiente. Por isso precisamos ser todos ecológicos. As espécies animais são as mais diversas e existem aquelas que são de fato nocivas ao ser humano. Mas nós não precisamos habitar a floresta. A floresta é o ambiente natural de espécies de animais selvagens. Por que vamos querer habitar lá no meio da floresta? E para habitar lá no meio da floresta, então nós vamos ter que sair caçando e matando os predadores humanos, como os felinos de várias categorias. Deixemos-los viver no seu habitat natural e saibamos conviver com eles, porque eles também são filhos de Deus, também estão no seu processo evolutivo. Então, se temos a necessidade de matar algum animal para nos proteger, isso está de acordo com a lei divina. Agora, matar, por simples exploração irresponsável do meio ambiente, isso nós vamos responder perante a lei divina. Ou seja, em tudo,
nós temos que utilizar o bom senso e respeitando os desígnios superiores divinos sobre todos nós aqui na Terra. Bem, chegamos ao final do nosso Perguntando e Aprendendo. Nós colocamos aí na tela para você os nossos canais de comunicação, para que então você possa enviar a sua pergunta e tirar a sua dúvida, que vamos responder nas próximas edições do nosso programa. Mas agora, ante os novos tempos, vai trazer a entrevista, aquela mesma que você fica aguardando, realizada pelo nosso amigo Orson Peter Carrara, lá de Matão, no estado de São Paulo. Desta feita, Orson entrevista Irma Bonfim, que conversa com ele a respeito da intuição, o ser e a arte. Nós vamos ver um trecho dessa entrevista para vermos quanto que o Espiritismo contribui para a espiritualização da arte e a realização do bem para todos nós. Rodando então o vídeo da entrevista trazida por Orson Peter Carrara. Conversando sobre Espiritismo. Vamos, pois, convidar a nossa Irma para estar conosco e conversarmos sobre esse palpitante assunto. Boa noite, Irma. Bem-vinda. Boa noite, Orson. Muito boa noite. Muito obrigado pelo convite, né? É uma alegria a gente estar aqui mais uma vez, né? Compartilhando ideias, projetos, né? Nessa doutrina tão maravilhosa, né? Que é a doutrina espírita, que promove, né? O estudo, uma reflexão profunda e, acima de tudo, né, um desenvolvimento pessoal, que é importantíssimo. Sem dúvida. E a Irma já esteve conosco em live há alguns meses para falarmos de um evento artístico que depois adentraremos com mais detalhes, junto com o seu próprio marido e outro companheiro integrante do grupo. Foi uma live muito agradável, faz alguns meses já. E hoje nós estamos aqui para desenvolvermos o tema e falarmos também sobre o evento que vai acontecer o ano que vem, que falaremos daqui a pouco, situando o nosso público. Mas, de última hora, tanto é que não divulgamos no cartaz o marido da Irma para também participar, mas acabamos convidando de última hora, porque se trata de um casal, não seria justo separar o casal nesta noite. Então, convidamos também o Luiz Cláudio. Boa noite, Luiz Cláudio, porque o casal é coordenador conjuntamente, né, deste trabalho que focaremos nesta noite. Boa noite, bem-vindo, Luiz Cláudio. Boa noite, Orson. Boa noite, meu bem. Boa noite. Juntos, em todos os momentos e todas as oportunidades, né? Até aqui, né? Até aqui. Tem duas pequenas em casa, a gente está junto nisso, está junto no comando da casa, junto no comando do 18º FECEF, e é um casamento para a vida e para os projetos, né? Que uma bom, alegria, né? Estar aqui. Muito obrigado, Cláudio. Pois é, aos amigos que estão nos assistindo agora, na outra live que fizemos com o casal e mais o outro amigo, como é que se chamava o outro amigo mesmo? Robertinho. Roberto Sabino. Ah, o Roberto, isso mesmo. Os três foram convidados na outra live para falarmos sobre arte em geral, sobre os projetos culturais e artísticos na cidade de Franca, mantido por este grupo que vamos conhecer agora. Já conhecemos, mas vamos ampliar os comentários hoje. Tanto é que aquela live foi tão boa que quisemos marcar uma segunda abordagem com o casal hoje, especificamente, né? E vocês estão muito envolvidos com a arte, conforme já vimos na entrevista passada. A arte é o sangue de vocês aí na vida diária, estão juntos sempre motivados pela arte. E nós demos um título aqui para a nossa conversa, que divulgamos, Intuição, Ser e a Arte. Irma, você é a nossa principal convidada. O marido veio para acrescentar, né? Mas eu vou falar... Eu vou falar mais com a Irma. Mas, Irma, a palavra
intuição, que nós usamos bastante, poxa, eu tive uma intuição. Como é que você situa a intuição nesse processo todo de envolvimento com a arte, considerando no meio delas o ser, que somos nós? Então, né, é até interessante a gente falar um pouquinho, né? Esse conceito é um conceito que eu tenho estudado nos últimos tempos profissionalmente, né? Minha profissão é psicóloga, né, clínica, eu tenho me interessado muito por esse processo, né, psíquico, né, que todos nós temos, né? E a gente acabou associando esse estudo, né, que era algo que eu estudo profissionalmente, trazendo também essa reflexão para o nosso evento do FECEF. Mas é um conceito muito importante, Orson, que durante muitos anos, assim, até no meio espírita mesmo, né, se falava en passant, assim, né, muito superficialmente, né, e às vezes confundido com inspiração, né? Então a gente precisa fazer uma primeira distinção, né? E às vezes o processo intuitivo, né, que é um processo intrapsíquico, ou seja, eu comigo mesma, né? Ele é bem distinto do processo intuitivo, que é um processo intersubjetivo, né? Eu com o outro. E às vezes, né, pela até a questão da doutrina espírita ter como princípio básico a comunicação com os espíritos, né? Ficou muito forte o processo intuitivo, o processo de inspiração, né? E o processo intuitivo, que é considerado um fenômeno anímico, ganhou um status menor, assim, né, como se fosse algo, como é algo comigo mesmo, então não é de tanta importância assim, né? E o que a gente vê, por exemplo, na psicologia, na psicanálise, que é uma abordagem que eu estudo bastante, é justamente o contrário. O processo intuitivo, ele é fundante, né, na nossa capacidade de pensar, porque é como se fosse uma compilação, né, que eu mesmo faço de todo o processo mental que eu faço na vida, né? Então, a intuição, ela é resultado de um trabalho mental, né? Então, quando a gente tem aquele insight, né, num processo criativo, num processo, às vezes, até no trabalho, de uma ideia, na condução familiar, né? Você fala assim, nossa, eu tive uma síntese bem legal, e você vai lá e faz, dá tudo certo, né? Isso tudo, né, Orson, é fruto do trabalho, né? Do trabalho que a gente faz mental, que é lógico, nós temos uma condição interna, que é o nosso inconsciente, que está registrada a nossa história ali, e nós espíritas acreditamos que está registrado ali tanto as nossas histórias desta vida, como de outras vidas. Então, tudo isso é um recurso interno que eu tenho. Então, é um conceito muito importante, né? E que se a gente pega alguns autores, como, por exemplo, Jung, ele fala assim, a intuição é uma forma específica de processamento das informações oriundas de experiências passadas, né? Significando um processo de apreensão da realidade. Então, olha que legal, né? Muito parecido com o que alguns autores, né, espíritas colocam. O Kant, por exemplo, né, ele vai falar, a intuição é uma dada sensibilidade prévia, sem suposta análise experimental, ou seja, uma quase certeza sobre o resultado de algo que não acabou de ser experimentado e concluído, que extrapola as etapas da comprovação da ciência tradicional. Então, quer dizer, a intuição é resultado de algo que, às vezes, na hora eu não tenho consciência o que é, mas, na verdade, é fruto de todo o trabalho de pensamento e sentimento que eu tenho constantemente, né? À luz da reencarnação, então, isso adquire um universo de aprendizado. Sim. Se amplia muito, porque as experiências passadas vão acumulando para que você desenvolva essa sensibilidade intuitiva, digamos assim.
Sim, e aí é algo muito importante, né? Como a gente tem a questão, né, do esquecimento, quer dizer, é uma oportunidade, né, da gente refazer, né, as nossas escolhas, as nossas criações, né, as nossas experiências, e aí o processo intuitivo ganha muita importância, né, porque ele é resultado, para a gente criar, né, uma condição nova de ser e estar no mundo, ele é fundamental. E eu penso que atualmente na vida, no estilo de vida que nós temos levado, né, num ritmo frenético, né, nesse ritmo da internet, né, que eu penso que até com a pandemia isso deu uma acalmada, uma brecada, que foi importantíssimo, que eu penso que é o lado positivo aí da pandemia. A gente ignora o nosso processo intuitivo, porque o processo intuitivo, ele remete da gente estar em conexão com a gente mesmo. E, às vezes, a gente quer uma decisão muito fugaz, a gente não tem tempo. E aí eu te pergunto, né, como que você acessa a sua intuição, Orson? Né? Como você acessa? Né? Você considera seu processo intuitivo? Né? Como que é esse acesso que você tem? Porque nós temos um processo intuitivo constante. É permanente, né? É permanente. Mas essa percepção intuitiva é muito relativa para cada pessoa, né? Da sua forma de vida, do silêncio que ela consegue fazer, ou da análise das coisas. A precipitação seria uma inimiga da intuição, né? Provavelmente, né? Provavelmente a precipitação, a pressa, né? O pouco processo de pensar e sentir as suas experiências. Então, isso é muito importante a gente pensar, né? E aí, por que a gente pensar a arte, né? Porque o artista, ele sabe desse processo. O artista, na hora que ele compila uma obra, aquela obra, às vezes, é resultado de uma vida, de um trabalho, né, interno de uma vida, né? A hora que ele consegue, por exemplo, a hora que uma Frida Kahlo chega numa representação pictórica, né, através da pintura, que você olha e vê ela pintando um quadro que retrata a sua dor de ter perdido, né, vários filhos, bebês, né, ela teve vários abortos e ela queria muito ser mãe. Então, e ela consegue transformar aquilo numa pintura, é maravilhoso, porque, assim, ali remete que ela teve um trabalho de elaboração interna, né, e ela foi usando a sensibilidade dela, né, a intuição dela, para chegar naquela obra que retrata, né, aquele momento sublime da dor, né? A Frida, ela se destaca por conseguir retratar a dor. Você vê um quadro dela, você sente, né, a dor que ela estava sentindo. Então, ela foi considerada as obras dela são consideradas uma obra-prima, justamente porque ela provoca um sentimento, né, dentro de todos os espectadores. Então, o artista, a intuição é instrumento de trabalho. Muito bem, acabamos então de ver a nossa Irma Bonfim conversando conosco a respeito da arte, da espiritualidade, do bem e do belo. Se você gostou e quer conhecer o resto da entrevista, é muito simples. Depois, aqui do nosso programa, continue no YouTube, mas acesse o canal Orson Peter Carrara. E aí você vai ver essa entrevista na íntegra. Nosso agradecimento a esse belíssimo trabalho do Orson e também da nossa Irma Bonfim no campo da arte. Por falar em arte, vem agora que nós vamos trazer novos artistas ao programa, os nossos poetas do além. Está na hora da poesia espírita. Poesia espírita. Continuando
a explorar o conteúdo do livro Relicário de Luz, da psicografia de Chico Xavier. Lembrando que Relicário de Luz é uma obra lançada pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos destacar dois poetas, Jesus Gonçalves e Amaral Ornelas. Na verdade, Jesus Gonçalves é um poeta no além e através da mediunidade de Chico Xavier, porque em vida Jesus Gonçalves não foi, na verdade, um literato, não foi um poeta, e ele é conhecido apenas e tão somente de nós espíritas, porque Jesus Gonçalves foi um ranceniano, conheceu o espiritismo e sempre trabalhou pela divulgação da nossa doutrina. Mas, voltando do além, através do nosso Chico Xavier, ele faz o retorno como poeta e vai nos trazer o soneto Cântico de Louvor. Só uma curiosidade, o nome dele não é Jesus Gonçalves, em verdade. Ele foi batizado pelos pais com o nome de Jesus Gonçalves. Mas depois que ele ficou doente com a hanseníase e conheceu o espiritismo, ele fez um processo na justiça para mudar o nome, porque ele se dizia indigno de ter o nome do mestre. E então ele passou a assinar Jesus, né, com o acento agudo, então, Jesus Gonçalves. Vamos então ao seu soneto Cântico de Louvor. Bendize a cruz de sombra que te algema ao caminho da prova, ermo e sem flores. E no lenho dos sonhos redentores, que a tua fé padeça, mas não tema. Louva, porém, com Cristo, a cruz suprema, que te constrange aos prantos remissores. O espinheiral dos grandes amargores, o insulto, a solidão e a mágoa extrema. Agradece a aflição que te depura. Hosanas ao mistério da amargura que renova e sublima o coração. Glória à dor, nossa fúlgida cartilha, pela cruz espinhosa que te humilha, alcançarás o sol da redenção. Então tivemos aqui o soneto Cântico de Louvor, assinado pelo espírito Jesus Gonçalves, através do médium Chico Xavier, no livro Relicário de Luz. Bom, agora nós vamos conhecer um outro poeta, também brasileiro, Amaral Ornelas. Amaral Ornelas foi mais um jornalista, cronista, do que exatamente um poeta quando em vida. Mas foi ligado à literatura. Foi espírita, ele conheceu a doutrina espírita, trabalhou pela divulgação do espiritismo e retornou através do nosso Chico Xavier, trazendo então o soneto Ao Viajor da Fé. Vamos a ele. Caminheiro da terra, escuta, dia a dia, a mensagem de amor em que te reconfortas. Avança sobre a dor das esperanças mortas, na conquista do bem, eleva-te e porfia. Supera as tentações da treva e da agonia. Louva o dever e a fé com que a ti mesmo exortas. E alcançarás, mais tarde, as rutilantes portas dos templos imortais da divina alegria. Um dia voltarás ao país de onde vieste, filho tornando a paz do santo lar celeste, finda a rude aflição da carne transitória. Segue, pois, com Jesus, embora enfermo e aflito, e ascenderás, cantando
a glória do infinito, aureolado na luz da suprema vitória. Então, acabamos de ver o soneto Ao Viajor da Fé, escrito pelo espírito Amaral Ornelas, através da mediunidade de Chico Xavier. O poema de Amaral Ornelas e, anteriormente, o poema de Jesus Gonçalves, ambos estão publicados no livro Relicário de Luz, psicografia de Chico Xavier e publicação da Federação Espírita Brasileira. Os dois espíritos vieram nos conclamar para seguirmos em frente com Jesus, apesar das dores e sofrimentos. Vamos então agora ao Para Viver Melhor, o nosso vídeo de 90 segundos com o Espiritismo e que traz hoje o tema Prevenção das Drogas na Infância. Rodando o vídeo do Para Viver Melhor. Você já reparou no aumento vertiginoso de crianças envolvidas com o tráfico e consumo de drogas? Cena comum nos grandes centros urbanos de nosso país, encontramos zonas de drogadição, as chamadas cracolândias, onde o número de crianças se faz um verdadeiro escândalo, oriundas, em sua maioria, de núcleos de pobreza. Precisamos de ações preventivas, através de um projeto educacional elaborado e aplicado continuamente, orientando os pais sobre a educação dos filhos na formação do senso moral dos mesmos e os malefícios das drogas, com visitas a escolas para palestras, contação de histórias e apresentações teatrais, tendo o objetivo de formar o homem de bem. Os espíritos que reencarnam solicitam de nós uma boa educação para não caírem em tentação. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Hoje vamos falar sobre a reencarnação, o que ela é, seu significado, suas consequências. Reencarnação, que é um dos princípios básicos do Espiritismo e que já é estudada em O Livro dos Espíritos e nas demais obras da codificação espírita, ou seja, as obras assinadas por Allan Kardec. Você vai agora me permitir, mas eu vou aqui na nossa mini estante para retirar um livro de minha autoria, que é este aqui, Reencarnação, o que é, quais as suas consequências, que é um lançamento da casa editora O Clarim. Nesta obra, eu respondo um total de 100 perguntas sobre a reencarnação e distribuídas através de 10 temas. Objetivos, princípios e provas, karma, evolução e imortalidade, mundos, lembranças e bagagem de vidas passadas, princípio espiritual, destino e justiça divina, planejamento reencarnatório, gênero e vocação, matéria, reparações e pedagogia da reencarnação, família, afinidades e herança espiritual, continuidade, missão e progresso intelecto-moral, livre-arbítrio, depuração e perfeição, finalizando com o tema mundo espiritual, gêmeos e evolução da matéria. Aí na sua tela já está o endereço de onde você pode adquirir esta obra. Mas afinal, por que este livro? E por que ter que responder o que é reencarnação
e quais são as suas consequências? Bem, não é que na codificação espírita não tenhamos os estudos necessários e as respostas para as nossas mais diversas indagações, mas é porque é sempre útil estudar a reencarnação e entendê-la. Vamos então responder à questão básica. Afinal, o que é a reencarnação? Vamos à resposta do Espiritismo. Reencarnação é o retorno do espírito ao mundo terreno através de um novo corpo, assumindo uma nova personalidade para dar continuidade ao seu progresso moral e intelectual. Isso é reencarnação, que nos foi ensinada já por Jesus. Quando, respondendo a Nicodemos, o doutor da lei, Jesus foi muito claro. É preciso, é necessário nascer de novo. Reencarnação, o retorno do espírito a um novo corpo. O que significa que já tivemos outras existências, outras encarnações. E esse, de fato, é o ensino espírita. Todos temos uma única vida, mas para sairmos do ato da criação divina, para chegarmos à perfeição, temos uma caminhada a fazer. E nessa caminhada da vida, nós temos diversas existências, tantas quantas haveremos de necessitar. E aí podemos falar, ao invés de várias existências, várias encarnações, quando o espírito se une a um corpo material orgânico, que é o nosso caso. Mas esse corpo, ele fica aqui na Terra, porque no fenômeno morte há então um desligamento do espírito do corpo. O corpo fica aqui no planeta Terra, o espírito retorna à dimensão espiritual. E todos nós somos espíritos. Então isso é reencarnação. Consequências da reencarnação, sabemos que não somos matéria, que a vida não se encerra no nascer, viver e morrer, porque somos espíritos ou almas. Somos pré-existentes antes do nascimento e sobreviventes após a morte. Vamos retornar ao mundo espiritual até que chegue o momento de necessitarmos de nova experiência carnal ou material, seja aqui no planeta Terra ou em outro planeta, sempre de acordo com o nosso progresso espiritual. E aí então tudo muda para nós. O ponto de vista em que baseamos o nosso viver, os valores que temos em relação à vida, tudo muda. Porque agora eu estou me dizendo, eu sou um espírito imortal. Eu não sou este corpo biológico. Eu sou o espírito que já teve outras encarnações, que traz uma bagagem de experiências e aprendizados, que precisa reparar coisas do passado, mas continuar a sua própria construção visando o futuro, que existe sim, porque a morte não é o fim de tudo, é a continuidade. E a vida futura também é princípio básico do Espiritismo. Você quer saber mais sobre a reencarnação? É claro que a nossa primeira recomendação são os livros de Allan Kardec, que temos que estudar sempre, continuamente. Mas você quer uma obra mais didática, feita de perguntas e respostas através de temas? Então recomendamos o nosso livro Reencarnação, o que é, quais
as suas consequências. E lembrando que não podemos ter a reencarnação apenas como uma informação dada pelo Espiritismo, mas sim como um verdadeiro valor de vida, porque a reencarnação é uma verdade e é ela que explica os fatos da nossa vida, porque a reencarnação se baseia na justiça divina, porque Deus nos destina à perfeição e só conseguiremos chegar a ela através das diversas experiências reencarnatórias. Bem, estamos chegando ao final desta edição de Ante os Novos Tempos, mas eu espero você na próxima semana. Você já anotou na sua agenda? Quarta-feira, às 19h, nós temos sempre este encontro com o Espiritismo, construindo aqui na Terra a era do Espírito e o mundo de regeneração. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, vibrações de paz e amor estejam na sua vida. Que possamos então estar juntos na próxima semana. E até lá, fico com o meu fraterno abraço. Até nosso próximo encontro em Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.